Opa, como é que vocês estão? Meus vagabundinhos preferidos dessa internet. Tudo bom com vocês? Continuação de um obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Vai deixando o botão ou pode me seguir lá no Instagram para vocês indicar alguma obra nova. No episódio anterior, o Prota finalmente encontrou o Goblin que sabe o caminho para chegar ao coração do Sutir. Ele teve que entrar no local e estava sentindo um pouco de calor, como se estivesse no Nordeste, a 38 graus, aquela sensação térmica maldita. Após isso, ele conseguiu despertar um pouco seu fogo e ganhou até o Mangekyo Sharingan. Agora o homem tá boladão, virou um Uchiha, sendo que o Uchiha é fraco, mas tudo bem. Por ter ganho o Mangekyo Sharingan, o Prota começa a ficar ressoando e olha aquela montanha enorme e fala: caramba, vou ter que subir naquele cume. Ele começa a sentir o corpo do Surtir também e começa a ver que dentro da lava tem um coração batendo, só fazendo o dudum. Fala que sente que está ficando cada vez maior. Esse mundo à sua volta está constantemente mudando aos poucos. Agora consegue sentir os cantos mais intrincados do mundo que antes ele não conseguia. Já vai dando tibum no mar de água. E eu aqui não quero tomar banho nem com a água quente, tá maluco? Já vai nadando, o bicho é louco da cabeça mesmo. Diz que está perto da entrada do Raegaran, usando a habilidade visão da serpente que ele tem agora. E o coração continua batendo cada vez mais forte. Fala: tá ali, hein? Tô vendo o buraco do Raegaran, mas é a entrada apenas. Já ativa de novo o seu Mangekyo Sharingan boladão, mas o corpo dele começa a ficar sobrecarregado. Fala: caramba, precisa de mais poder ainda. A mutação está acontecendo mais lento do que ele esperava. A velocidade de transformação é extremamente lenta, tá em 71,72%. O corpo espiritual mal está se formando. Se continuar forçando, pode até acabar sendo dilacerado. Nesse ritmo, não só vai deixar de abrir o Raegaran, mas sua transformação para uma raça além da humanidade por meio da descamação também vai falhar. Ele calculou o tempo necessário para a gigantificação com Thanatos, mas mesmo com as 7 escrituras e a escuridão negra, a sua pele não está crescendo mais rápido. Ele não esperava que precisaria de ainda mais poder para a gigantificação. Ele vai conseguir grandes benefícios depois de completar a descamação, mas a sua taxa é muito lenta. Não pode dizer que vai suportar isso com a energia atual que ele tem. A taxa de perda de estamina e mana é muito alta. A dor continua piorando. Se ele continuar assim, ele pode realmente estar em perigo. A mutação para e a pele começa a se deformar. Prota fala que chegou a hora de chamar o Cadmus. Está sobrecarregado porque está perdendo muita pele de uma só vez. Nesse caso, se ele usar a escuridão negra para separar a descamação em 2 estágios, ele pode concluir sua mutação. O dragão feio dele já aparece, falando que é tudo ou nada. Ele está apostando a sua vida nessa barganha. O teste que o Mephistófeles lhe deu, coração em chamas. Se ele conseguir obter esse coração que concede gerações ilimitadas de escuridão negra, a sua estamina vai aumentar a partir de agora. E se ele adicionar a escuridão negra como atributo para os traços de gigante, se ele falhar, morre. Mas se ele sobreviver, talvez consiga completar o corpo que normalmente ele teria que ir em 3 masmorras diferentes agora mesmo. Ao invés de usar o coração em chamas apenas como suporte de fornecimento de escuridão negra para alimentar o circuito de acumulação de mana, vai usar o coração em chamas no lugar do seu coração e usá-lo como núcleo. Também vai converter todo o sangue pelo sangue do Surtir e vai direcionar para o coração em chamas. Ele precisa reorganizar o circuito de acumulação de mana ao redor do coração. Se ele conseguir, vai dominar totalmente os traços de Surtir, fazendo seu sangue a fonte de todos os seus poderes, e ainda vai ganhar a escuridão negra como um atributo especial. Fala que esse homem realmente é um comum, mesmo que ele decifre parte das 7 escrituras ou pegue o poder do Mephistófeles como um mero ser humano, pode se tornar um gigante. Muitos mortais transcenderam seu limite inatos através dos seus próprios talentos ou conquistas, mas a maioria pretendia se tornar divindades. Ninguém quer virar um gigante. Ele tem um único desejo, que é se tornar chamas do próprio Surtir. Ele parece estar com algum plano grande, porém está desafiando toda a lógica. Esse homem é perigoso, é uma loucura.
loucura. Loucura para ter sucesso em qualquer objetivo que ele tem em mente. O homem que abriria a mão de tudo em um piscar de olhos se ele pudesse alcançar sua meta, mesmo que isso significasse perder tudo no processo. Ele parece com sua mãe, ele me lembra a minha mãe. Se ele se tornar um dia inútil, esse homem definitivamente vai se livrar dele. Precisa fugir e voltar para a sua família, a Mirelle. Fios de vento é o que a deusa que odeia a mãe fica dizendo. Espera que isso ache você, minha pequena garota. A mutação fica acelerando rapidamente e o coração em chamas começou a se mover e a escuridão negra está sendo abastecida. Ele vai alcançando o limite do seu corpo. O primeiro estágio de descamação está ocorrendo. O Prota já vira um titã peladão. Ele sofreu uma metamorfose estrutural. Prota fala que está se tornando um gigante com êxito. Com a conclusão do coração em chamas, ele ganhou plenamente o direito de se tornar discípulo do Mephistófeles. Escuridão negra se integrou na sua mana. Só isso já é uma mudança tremenda, mas ainda não é o suficiente. Ele é muito ganancioso para estabilidade completa. O segundo estágio da descamação é necessário. Vai continuar pressionando com ímpeto desde o primeiro momento. O membro familiar Cadmus está torcendo por ele, fortalecendo a habilidade névoa de sangue. Amaldiçoa os inimigos, mas abençoa os aliados. O Cadmus, o seu dragão feio, pelo menos serve para alguma coisa às vezes. A segunda mutação foi completada. Ele adquiriu a metamorfose cutânea. Prota fala, a primeira descamação foi boa, hein? A segunda descamação foi melhor ainda. Isso basicamente foi um renascimento. Com isso, agora alcançou um reino inteiramente novo. Ganha um monte de coisa nova e é qualificado para entrar. Uma mensagem aparece perguntando se ele vai entrar ou não. Mas é claro que como vai entrar não é. Ele vai entrando em Raegaran. Uma luz já fica brilhando perto do círculo mágico. Prota já abre seu olho com vários gigantes que nem são tão grandes assim na sua frente. E eles falam aí, responde: você é o novo sucessor do nosso falecido rei. Ele entrou na masmorra escondida, Raegaran. Prota fala, caramba, que presença esmagadora. Nunca pensou que veria todas as sombras de Muspelheim aqui. Seres cósmicos que transcenderam civilizações e planetas, cobrindo galáxias inteiras. Mesmo no seu auge, não teria certeza de vitória garantida contra tal poder. E o gigante falando, e aí, vou perguntar de novo. Você é o sucessor do nosso falecido rei. Você tem a alma de um humano, mas carrega um forte perfume do falecido rei. Essa é a razão que permitiu ele chegar aqui, apesar das suspeitas. Quem diabos é você? E o Prota só pensando, Muspelheim é conhecido por não ter mais estrelas ou deusas. Mesmo assim, o gigante de fogo apareceu aqui. Ele deve estar bastante preocupado. Fragmento de um mundo que já encontrou sua ruína. Não importa o quanto lute, no final, eles são seres que são inúteis e sem alma. Mesmo que as estrelas e deuses desprezem mais que os mortais, suas auras são incrivelmente fortes. Esse é um mundo que realmente encontrou sua ruína. O Thanatos falou que o Raegaran é o coração do Sutir. Também é o desejo dos gigantes que remanesceram depois da ruína. Então é óbvio que as qualificações para obter o Levanten são extremamente difíceis. Ele disse que uma única resposta errada lhe faria ser pisoteado por esses gigantes. Fala que seu nome é Shang Seon. Levanten não é apenas o item sagrado, mas o legado dos gigantes de fogo de Muspelheim. Originalmente, itens sagrados com origens profundas frequentemente apresentavam julgamentos para discernir seu legítimo dono. Diz que procura Levanten e está aqui para desafiar tudo. Então está completamente preparado, sabendo que não vai ser fácil. O gigante fala, tu sabe falar bastante. Veremos se você é capaz de tornar essas palavras de volta. Todos limpem o caminho para esse cara agora mesmo. O Prota já vai vendo um castelinho. O gigante diz que no final desse caminho está nosso forte. Passe inteiramente por ele e retorne. Se você pode trazer a Levanten como você diz, nós reconheceremos você como um de nós, um irmão de sangue, o sucessor do rei. Prota fala que para conseguir Levanten, deve primeiro ser reconhecido pelas sombras de Muspelheim e provar que está qualificado para ser o próximo rei. Assim que chega na porta, já tem um meio gigante lhe esperando, falando que geralmente apenas passar por aquele espaço seria terrível para a maioria das pessoas. O rapaz que veio antes de você também era
igualzinho. E o Pro tá se perguntando, como assim? Alguém já conseguiu passar pelas veias dos sutirantes? Como diabos eles conseguiram fazer isso? Pergunta se alguém veio antes dele. O gigante fala que sim, acha que eles estão próximos do 30º forte por agora. Prota fala que mesmo com a preparação, o sangue do coração de Surtir tornou tudo bem difícil. E pensar que outro viajante chegou antes de mim, será que foi alguma figura poderosa que entrou na masmorra junto com ele? Ou poderia ser um jogador de outra civilização que passou por um portão diferente? Não pode deixar um Zé Ninguém roubar sua chance de conquistar o Regaran. Tem que alcançar o mais rápido possível. O gigante pergunta se ele sabe como funciona. Existem 36 portões no portal, com guerreiros mais fortes à medida que você vai avançando. Claro, já que você não tem chance de derrotar nossos guerreiros, nós estaremos lutando com uma condição de desvantagem adequada. Então não se preocupa com isso. Prata fala condições desvantajosas, mas não existe razão para que ele recuse. Mesmo que ele tenha virado um gigante através do ritual de descamação, não deveria agir de modo muito convencido. Não será fácil derrotar os guerreiros gigantes que estiveram em incontáveis batalhas e mataram inúmeros deuses e estrelas. O gigante fala que o método para limpar cada um dos fortes é bem simples. Você derrota o guardião e é reconhecido por ele, ou abre a porta para o próximo forte, baseado no julgamento subjetivo deles também. Simples demais, né? Alguma pergunta? Prota fala que não. O gigante fala que ele é bem focado e calmo. Seria ótimo se todos os desafiantes fossem iguais a você. Prota fala, e aí? Então você poderia abrir a porta para mim ou não? O gigante fala que sim, é claro, meu nobre. Faça o seu melhor lá dentro. Ele chegou no primeiro portão. A arma deste porteiro é uma lança. O gigantinho fala que seu nome é Gustavo. Qual é o seu nome aí, meu parceiro? Prota fala que é Sion. O Gustavo fala que esse nome é bem peculiar e suas habilidades querem que sejam únicas pelo menos. Prota diz que uma lança é um artefato de alto nível, não deve ser imprudente. O Gustavo fala que é uma vergonha. Um verdadeiro guerreiro possui um corpo saudável e com músculo forte. E mesmo assim, você é bem delicadinho. Parece que você quebraria com apenas um golpe de lado. E o Prota sem entender, falando, isso cara é um bodybuild da cabeça. E parando pra pensar, todos lá fora eram bem bombados. Esses caras usam esteroides. Os outros 35 porteiros que encontrará lá dentro, será que são semelhantes a esse cara? O Gustavo fala que está aqui para testar suas habilidades. Para deixar as coisas justas, só vai usar sua mão direita. Se ele conseguir fazer com que ele também use sua mão esquerda, ou com que saia desse lugar, você ganha. Prota já vai pra cima, usando seu ataque de tigre feroz. O Gustavo fala que ainda estava dizendo as coisas, que desonroso, meu parceiro. Como é que pode? Prota fala que isso é estranho. Você não disse que queria testar minhas habilidades. Se você quer me testar, quer dizer que você deseja que eu trate isso como um combate real. Você acha que ninguém ia tentar tirar sua vida enquanto você tá falando assim no meio de uma batalha. O Gustavo fala que ele tem um ponto, seja usando truques ou atacando de repente. Uma derrota na batalha é uma derrota final, mas isso quer dizer que não precisa pegar leve com você também. Prota fala que ele disse que não importa como é feito, contanto que você ganha, é tudo que importa. O Gustavo fala que seu orgulho não deixaria com tudo contra um facote como você, então vai lutar do seu próprio jeito também. Prota manda ele ficar à vontade, venha pra cima. O Gustavo fala que tá gostando dessa luta, e isso é incrível. E o Prota aqui dizendo que pensou que o cérebro desses caras era feito de músculo. Parece que realmente é verdade. Lembra dos anciões falando que ele queria saber como derrotar facilmente os gigantes, não é? Alguém está tentando se tornar o sucessor do rei gigante através de absorver o sangue dele. Também está procurando pela fraqueza deles. Que ridículo! Prota fala que estava se perguntando se eles têm alguma fraqueza. O ancião falou que pode dizer que não queria elogiar seus inimigos, mas a verdade é que eles não têm nenhuma fraqueza óbvia. Eles valorizam honra e orgulho acima das suas próprias vidas e são excepcionalmente hábeis em batalhas. Se ele tivesse que apontar uma falha, eles têm seu cérebro cheio de músculo ou algo assim. Eles vivem puramente por impulsos e fazem o que querem sem pensar direito. Você disse que já foi um deus abominável, né? Nesse caso conhece os tolos de Murprenheim. Não será difícil pra você. Uma vez que enfrente, você mesmo vai saber o que quero dizer, meu parceiro. O Gustavo fica dizendo que ele tem uma essência forte. Que espécie é você? Você definitivamente nasceu humano. Então como você conseguiu essa experiência extensa em combate? E o pessoal só assistindo a batalha. Prota fala que se ele está curioso, por que não me derrota e descobre, meu nobre? Como o ancião disse, ele certamente despertou o interesse desse cara
cara, a questão é como ganhar. Ele é muito durão. O Gustavo fala que ele está tentando ser provocado. Quanto mais lutamos, mais gosta dele. Enquanto lutava, seu despertar como gigante foi concluído. A proficiência do fogo do inferno também está crescendo conforme usa, então está bem satisfeito. No momento que ele conseguiu o poder de um gigante, pareceu que as suas desvantagens do limite que tinha como humano foram eliminadas, mas controlar as características únicas do fogo do inferno do gigante não é fácil. Seu poder explosivo é bastante esmagador, solidificá-lo em aura para estendê-lo na lâmina é problemático, porque ele resiste a isso. Deve ser porque o fogo do inferno ficou muito mais forte do que o esperado após 2 descamações, e também foi misturado com a escuridão total. Se ao menos ele conseguir manter a sua forma, acha que pode fazê-lo chegar ao limite. Observar os movimentos do Gustavo me faria descobrir alguns segredos, a trajetória da lança, as técnicas, sua forma, o que diabos ele deveria fazer. O Gustavo fala que é claro, era o esperado afinal. As chamas de Muspelheim são notoriamente difíceis de lidar até mesmo por nós. Claro que era esperado, as chamas são muito difíceis. Quanto mais você conseguir controlar elas, mais você será reconhecido como um guerreiro excepcional. Quer que eu te ensine alguma coisa? Prota pergunta se não tem problema. O Gustavo fala que mesmo que tente ensinar, não é algo que possa ser facilmente replicado. Além do mais, não é lá um segredo muito secreto. É tudo sobre músculo. O que diabos pode resistir a um músculo grande? Não importa o quão feroz sejam as chamas, elas são obrigadas a ceder ao poder dos poderosos músculos. E o Prota de novo sem entender, falando que droga, eu só falo com um bombado doido da cabeça. Se continuar ouvindo esse cara, sente que seu cérebro vai virar músculos também. Tem que aprender como controlar o fogo do inferno. Mas espera aí, limitar não seria essa a resposta certa? A natureza básica do fogo do inferno é expandir, e talvez ele não precise forçar o controle nesse cara, principalmente com a imprevisível escuridão total misturada nele. Forçar o controle provavelmente não vai dar certo. Em vez de tentar forçar o controle, talvez seja melhor obter conselhos. Começa a se conectar ao mundo subconsciente e os olhos circulares estão lhe observando. Fala, e aí, você não poderia me ensinar algo? Se espalhar a notícia de que um discípulo do grande demônio foi facilmente derrotado por um gigante, não acho que seria bom pra você. O Mephistófeles começa a descer com seu corpo, dizendo que isso é muito irritante, moleque. Tá me tirando? Sério que você continua me perturbando com qualquer coisinha que acontece? E o Prota tá falando, caramba, sente que já viu esse rosto alguma vez antes. Fala, peraí, achar, me lembrei agora. O Mephisto ele fala que os deuses estão ficando barulhentos observando aqui, hein. Começa a cortar a transmissão e o Prota fica surpreso em que não acredita que ele bloqueou a visão dos deuses e estrelas e a interferência do gabinete administrativo. Esse é um nível completamente diferente. Talvez seja porque despertou completamente como gigante e seus sentidos ficaram mais aguçados. Pode sentir claramente uma pressão avassaladora de outro mundo desse cara. Mesmo assim, falar para ele que não estava perturbando não é melhor do que ter um discípulo patético? Mestre, o Mephisto ele fala que se ele não pudesse digerir tudo, ele iria só descartá-lo, mas você está evoluindo muito mais rápido do que pensou, não é? Então parece que vale a pena se esforçar um pouco por ele. Preste atenção, não vai repetir 2 vezes. Prota diz que não há nada em bom em ficar preso no relacionamento sentimental mestre-discípulo, mas irrita um pouco o fato dele não demonstrar nenhuma reação ao ser chamado de mestre. O Mephisto ele fala que a escuridão total é um poder que devora tudo, tornando elas em nada. É a força que preenche o mundo no início dos tempos. Você está tentando conter a escuridão total, que é lentamente criada através de coração brutal. Com o seu poder, é impossível, até mesmo ele não pode fazer isso. A escuridão total possui inerentemente uma natureza que busca retornar ao seu lugar original, ao passado, ou ao mesmo tempo ao início dos tempos. Como você pode prender uma roda que gira na direção oposta. Prota fala, caramba, então essa é a característica de ser incontrolável, é similar ao do fogo infernal, uma roda que gira na direção oposta ao passado. Eles não reverteram um pequeno ciclo do tempo no submundo para aliviar a terra, então a escuridão total tem a mesma natureza. O Mephisto lhe fala que a escuridão total não é sobre controlar, mas sim guiá-la. Ao invés de te contar isso, é melhor te mostrar diretamente. Começa a mostrar o Gustavo paralisado fazendo pose, e o Prota surpreso falando, caramba, um ciclo que foi parado, tempo e espaço, e o mundo inteiro ao seu
seu redor congelaram completamente, compelido por Mephistophele. Agora entende o porquê ele bloqueou os olhares dos deuses estrela que estavam assistindo. Ele não apenas parou a transmissão, mas ele também congelou o tempo do universo chamado ciclo. Então ninguém está ciente disso. Ele está em um nível inalcançável, mesmo para a maioria das estrelas, seja Minerva ou os 12 zodíacos. O calibre de Mephisto está muito além do que ele pode imaginar. O Mephisto fala que isso é a escuridão total. Começa a ir na direção do Gustavo mais uma vez, fazendo ele desaparecer. E o Prota sem entender, falando, cadê ele? Um vazio totalmente negro, o próprio vazio que se diz existir além do universo. Escuridão total é um poder que convoca o vazio e o apocalipse. Ele queria o potencial e as possibilidades que a escuridão total tinha, mas acabou conseguindo algo ridículo. O Mephisto fala que ele deve ter visto claramente, certo? De novo, o Gustavo vai aparecendo na mesma pose, mesmo que entre em frenesi agora mesmo, não conseguirá recriar o que acabou de ver, mas já que viu, pode descobrir como controlar isso. Mostrou como a escuridão total age, então tente extrair e controlá-la você mesmo. Esse será seu primeiro passo para gerenciar de maneira correta o coração brutal. O Prota fala, caramba, então o que ele precisava era uma cultivação adequada da escuridão total. Já que o coração brutal é compartilhado com Cadmus, a escuridão total naturalmente terá controle. No final, tudo que ele precisa fazer é guiá-lo de maneira adequada. O mesmo vale para o fogo infernal. Os deuses começam a se perguntar do que aconteceu e das intenções do grande demônio. O Prota de novo já vai voltando para o meio da batalha. Fala concentrar sua energia mental na sua lança. Se o fogo infernal não pode ser controlado porque ele só vê como uma ferramenta, e se ele pensar no fogo infernal como parte do seu corpo, pode dar certo. A lança de aura está completa, já começa a mandar um ataque, aura espiral. Se ele não conseguir controlar, então vai torcer ela continuamente em uma forma espiral. E o Gustavo surpreso, que você torceu ela em uma forma espiral, isso é ridículo. E você até mesmo tá usando a nossa técnica de lança, Sarmatia. Não importa o quão bom ele tente em controlar o fogo infernal, sempre vai ter limites. Entretanto, seu povo tem lidado com as chamas de Muspelheim há muito tempo e refinado o método por gerações. Para controlar efetivamente e lidar com as chamas de Muspelheim, não precisa voltar no tempo, apenas precisa trazer de volta as artes marciais dos gigantes. Para ficar todo felizinho, falando, Gustavo, me mostra aí, pô. Isso foi um erro seu ter mostrado sua habilidade. E o Gustavo só tentando segurar aquele golpe. E uma luz já fica brilhando. E o Gustavo já usa sua mão esquerda, senão ele teria perdido. Fala, droga. Não apenas falhou em usar apenas uma mão como queria, mas também foi empurrado para trás acima de tudo. E a sua lança acabou rachando. E o Prata fala, e aí, qual foi o resultado, meu parceiro? O Gustavo fala que o primeiro porteiro reconhece a vitória do desafiante Shang Xion. Ele pode ir pro próximo andar. E o Prota já vai indo todo belo com a sua nova armadura. O Gustavo fala que com as habilidades e velocidade evolutiva que ele acabou de mostrar, esse cara deve ser aquele que vai trazer as respostas das nossas orações. E o pessoal que tava seguindo o Prota fala que ele realmente atravessou esse rio. Sem chance, deve ter outro caminho. Os franceses ficam perguntando se tem alguma outra forma de entrar lá dentro. Um novato que nem sequer fez um ano desde que entrou no mundo dos jogos já está mostrando habilidade de alto nível. Ele deve ter segredos que ninguém sabe. Não se admira que um rapaz cuidadoso como ele deixou ele seguir, mas parando pra pensar, não lembra de ver o Grisman desde que chegaram na estação. Máscara de ferro, Grisman. Adley, não importa o quanto ele se arrependa de ser um demônio, uma vez lixo sempre será lixo. O Senhor definitivamente é um humano demoníaco. Ele deve estar planejando algo com o Grisman, seu parceiro. É suspeito que ambos desapareceram ao mesmo tempo, como se eles tivessem planejado fazer isso. Por agora, eles provavelmente se encontrarão no final do rio e planejam fazer algo que vai colocar todo mundo em perigo. E o Henry aqui falando, Mirella, toma cuidado, minha garota. E ela já começa a escutar uma voz na sua cabeça, pedindo para ser salva. Fala, minha deusa, é você, tá pedindo a minha ajuda. E o Goblinzinho falando que algo definitivamente vai acabar acontecendo. Se ele fosse os lojistas de outra estação, eles iriam expulsá-lo imediatamente, mas não liga. Viu o Senhor se conectando ao Rayagaran com o outro olho que ele tinha, aquele que jogou no Rio de Fogo para observar o coração de Sutia. Deve ser uma boa hora de fazer encontro dos lojistas. Já tá ansioso para ver a expressão dos seus velhos colegas
amigas com uma risadinha feliz. De qualquer jeito, o Sion pode abrir adequadamente o Raegaran e obter o título de sucessor do Sultir. Depois disso, não precisa falar nada, vai trazer um caminho de rosas para ele. Embora esteja enfrentando o apocalipse, o legado deixado pelo grande mundo é imenso. O Prota começa a derrotar vários porteiros seguidamente. Falam que todos estão conseguindo reconhecê-lo como um respeitável guerreiro e queremos uma derrota de guerreiro no auge das suas habilidades. Não um espantalho exausto e fraco. Vai dar quanto tempo for necessário para ele descansar. E o Prota fala, cala a boca, não tem muito tempo sobrando, acabou isso dentro do tempo redeterminado, não importa o que aconteça. Diz que vai continuar sem descansar mesmo, mas eles ficam bravos falando que ele pode derrotar alguém como ele sem descansar, isso é muita arrogância. O Prota fala, bom meu parceiro, não preciso te explicar nada não é? Eu estou em êxtase. Quando está imerso na sensação de quebrar uma barreira, não pode perder o foco e continua lutando. E depois disso é claro que ele derrota, já vai chegando no andar 30, fala finalmente hein, do outro lado já tá o Grisman falando que estava imaginando quem poderia ser, então era você. Prota fala que ele é a pessoa que veio antes, então. Grisman Máscara de Ferro, ele derrotou um dos gigantes que é uma espécie transcendente. O Grisman fala que não achou que se encontrariam novamente nesse tipo de local. Prota fala que essa aura escura e sinistra que cerca a área, energia demoníaca, o nível de pureza e quantidade de magia reduz as possibilidades da identidade Grisman ser apenas uma pessoa, o líder de todos os homens maus e dos caminhos desviados, o rei demônio. O Grisman é aquele que ele deveria ter ficado mais cauteloso, ele é uma figura lendária que deixou de ser um jogador humano demoníaco para se tornar um duque de alto nível. É difícil de entender suas verdadeiras ações, além de que esse cara tem um nome divino. O Grisman fala, e aí, o que você vai fazer? Não quer particularmente revelar sua identidade quando ainda não concluiu isso. Ou será que deve matá-lo, já que ele acabou de chegar até aqui? Mas é claro que o porteiro fala que isso não vai acontecer não, meu parceiro. Desafiante. Sim, magos, você passou com êxito. Pode entrar, vai logo para o portão. Se não for, vai bani-lo daqui e terá que vir novamente mais tarde. O Grisman fica com raiva, falando que o cara que apanhou até a morte quer fazer isso. Mas fazer o que? Vamos conversar em detalhes depois, tem muito o que conversar com ele. Prota fala, sim, magos, hein? Um semideus com o nome divino de primeiro mago de Samaria. Achou que iria vê-lo algum dia, mas não esperava que fosse assim. Porque esse cara tá aqui, ele está atrás do Raegaran como eu. Mas na mesma hora o porteiro fala, vai logo meu parceiro, senão tu vai ficar pra trás. Prota fala que parece que tem uma distração chata para ficar pensando, quando deve estar concentrado no resto das lutas. Mais uma vez ele obteve a habilidade de chuva de flechas e entrou no portão 32. O Grisman fala, e aí, que tal tu esperar um pouco, hein meu parceiro? Prota pergunta se ele quer falar alguma coisa. O Grisman fala que sim, mas antes disso, você está atrás do Raegaran, não é? Onde fica o tesouro Levanten? Prota fala que sim, pergunta se ele não está atrás daquilo. O Grisman fala que sim, não está atrás daquilo. O que ele quer é os 15 versos dos Salmos, localizado em outra sala do tesouro. Prota fica se perguntando como assim ele não planeja ter o Levanten. O Grisman fala que para ser mais preciso o que ele quer são os pergaminhos de pele humana, que os salmos está escrito nele. Prota fica sem entender que diabo é isso. O Grisman diz que é um tesouro que esteve procurando por todo mundo há milhares de anos, desde os tempos antigos. Você pega o Levanten, os outros tesouros pouco se importa, só deixa os salmos pra mim e vai ajudar no que precisar, vamos fazer um acordo. Prota fala pra contar mais. A descrição da missão diz que o Raegaran é composto por um total de 36 portas, mas tem uma porta secreta, a 37ª, localizada no canto da sala do tesouro que nem mesmo o Plehen sabia. Contudo, como parece que será difícil alcançar sozinho, sugiro que eles unam força. Prota fala, peraí, a existência de uma porta 37, hein, que nem mesmo Thanatos sabia. Seja o que tiver lá, deve ser algo de grande magnitude. O problema é o Simon Magus, que propôs essa oferta. O Mago Negro que não sabe suas intenções. Um deus demoníaco que alcançou o rank de rei demônio. Nada de bom vem se juntar com esse cara, mas não pode evitar que sua curiosidade seja despertada. Pergunta o que exatamente é esses salmos. Não tem nenhum interesse em unir forças com alguém que está escondendo as coisas. O Grisman fala que se contar, ele não vai ter escolha a não ser unir forças. Não vai perdoar se ele fugir depois de ter essa informação. Mesmo se ele perdesse seu nome divino, mataria ele agora. Pergunta se ele ouviu sobre a primeira e última rainha Jotun Blesta. No momento que ouviu o nome Blesta, a chave de Pedro que obteve na tumba de Blesta começou a tremer. Será que está relacionado com isso? Diz que não tem ideia, não sabe nem que merda é essa. E o Grisman surpreso, como assim? Alguém que chegou até aqui para pegar o tesouro e nunca ouviu sobre esse nome. Você quer que eu acredite nisso? Prota fala que sim, mas ao julgar pela sua descrição dela ser a primeira e última, bem como o título de Rainha Jotun,
pode dizer que eles não são deuses banais. Me diga mais detalhes. Blesta era uma deusa entre os deuses, uma rainha entre os reis que governaram os três mundos. Muspelheim, Jotunheim e Niflheim, eles se separarem. Ela foi uma dos poucos seres no universo que obteram o título de rainha dos deuses. Está tentando conseguir os versos poéticos que dizem conter seus poderes. Durante os tempos primordiais, quando a criação do universo começou, vários fragmentos quebrados se tornaram um mundo por conta própria. Muspelheim, onde viveram os gigantes de fogo, Jotunheim, onde residem os gigantes de gelo, e Niflheim, onde vários monstros gigantescos estão. No entanto, porque os três mundos se originaram de fragmentos quebrados, e na tentativa de completar e fundir com forças os outros mundos e outras civilizações, os três mundos lutaram entre si pela dominância e eventualmente foram unidos sobre um grande líder. E o Prota fala, então, esse grande líder deve ser a Blesta, não é? O Grisman fala que é exato, mas mesmo sendo um deus, não pode escapar da ascensão e da queda. Com a morte de Blesta, a influência desses três mundos diminuíram rapidamente e foram submetidos a continuarem suas vidas no canto do universo. Além de Niflheim, é claro, ele recuperou as perdas daquela época. Enfim, devido à grande guerra que ocorreu lá em Muspelheim, enfrentou um apocalipse, assim como ele viu agora. E Jotunheim, ninguém sabe onde está. Há rumores que a mágica obtida pelo pai dos guerreiros que empunharam cajados, o antigo deus Asgard, que também encontrou seu fim, originado de Blesta. Prota fala, pera aí, você tá me dizendo que a magia de Odin foi derivada da Blesta? Sabia que o progenitor da runa mágica que ele aprendeu com o velho originou do Odin, o deus de Asgard, mas essas ruínas originaram da Blesta? O Grisman fala que a única rainha dos deuses que uniu e governou os gigantes foi Blesta. Está tentando obter os versos que dizem conter seus poderes. Essa explicação é suficiente para você? Prota fala que ele contou tudo isso porque está confiante que consegue me matar. Mas essa informação não é boa demais para ele me dizer de bom grado. Dizem que Simão Magus tinha medo de quando os apóstolos Pedro ressuscitasse, assim como seu mestre. Há também outros seres que ele contrariou por muito tempo. Pode ver porque ele precisa desses versos. Ele está pensando em escapar de todas suas ameaças, ao ponto de ele despertar um deus completo e alcançar a transcendência. Que interessante! Então não foi apenas uma coincidência que a chave de Pedro foi enterrada dentro da tumba da Blesta. Não pode evitar estar interessado nisso. Fala certo, entendi o que você procura, mas porque você precisa de mim, você não consegue passar pelo resto da fortaleza sozinho. O Simon fala que essa já é a tentativa 24 nesse local. Ele sempre perde porque não consegue entender as duas condições. A primeira é que ele é apenas um semideus que não pode despertar como gigante. Prota fala, como assim? Os gigantes não deveriam conseguir desafiar Raegar em primeiro lugar também. O Grisman fala que ele é o primeiro mago da grande Terra Santa de Samaria. Pode ignorar esses testes a qualquer hora, mas não pode alcançar o coração, porque não é um gigante completo. A segunda é por causa do último guardião, a guardiã de 3 cabeças. Sim, Mara, você deve ser capaz de derrotar os outros guerreiros com a sua habilidade, mas para o último guardião é melhor se preparar ao máximo. Ela possui uma grande habilidade peculiar que consegue olhar para os 3 diferentes destinos dos seus inimigos usando as suas 3 cabeças, basicamente as irmãs do destino. O Grisman fala que provavelmente sabe mais dela do que qualquer outra pessoa e meio que tem uma estratégia preparada, enquanto você provavelmente tem seu próprio caminho, já que se tornou um gigante por métodos desconhecidos. Acha que já disse tudo o que precisa. Prota fala, então, mas como é que tu chegou aqui? A única entrada por Raegaran está na primeira estação. O Grisman fala que pegou um portal, meu parceiro. Os dois formam um grupo e eles continuam passando por todas as portas, chegando na porta da Simaria. Ela fala que viu um rosto familiar de novo, mas o outro é novo. Sente um cheiro forte, o aroma de Sutir. Antes de começar o teste final, deve prever os destinos dos desafiantes. A profecia está feita. E o Prota fala, caramba, só tinha uma coisa que ele tinha que ter cuidado. Faça o melhor para ficar fora da linha de visão dela. Você especialmente deve evitar isso, ser pego na linha de visão dela 2 vezes. Já começa a se preparar usando o seu poderzinho. Assim, Maria fala que isso é estranho. Estranhamente, ele não tem um dos destinos das 4 fases da vida. Algo que deuses humanos geralmente possuem. Nascer, o destino da sua vida, não pode ser desvisto. Ele está ciente de que sua alma passou por incontáveis
incontáveis mortes no passado. O Prota continua tentando usar sua autoridade e sem entender como assim incontáveis mortes. Diz que se as três faces de Simaria olhar para um total de 3 destinos, a face esquerda olha para o passado, a face do meio olha para o presente e a face da direita olha para o futuro. Qualquer mortal com uma alma acumula o karma à medida que passa pela reencarnação. Somente ao escapar desse ciclo que alguém pode chegar a ter fragmentos de mortalidade ou divindade. Mas vendo como ela não pode ver o destino da sua vida, isso significa que ela viu minha vida passada ou antes dessa. Não, pode ser diferente. Poderia Simaria ter visto sua vida atual, onde abandonou sua vida como crepúsculo dos deuses. Para ser exato, tem que ser algo que supere isso. Mas o que poderia ser? O Grisman pergunta para onde ele tá olhando. Hoje vai retribuir toda a humilhação que ele já suportou. O Prota fala que tem que cortar a cabeça da direita para que ela não possa ler o seu futuro. Assim Maria fala que realmente, que ato mais insignificante, sua derrota já foi selada. O Prota aos poucos já começa a lançar o seu foguinho e o Grisman já fica surpreso, caramba, eu tava duvidando, mas e pensar que você realmente se tornou um gigante por completo. E o Prota já vira um gigantão maceta. Será que a Bilolo aqueceu? Eu acho que sim, hein, meu parceiro. E já fica com um sorrisinho todo maligno na cara.